Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Estamos na sexta semana do nosso plano de estudo tutorado 2, o nosso PET 2. E hoje iremos, na nossa aula de ciências, conhecer as plantas. Nós sabemos que as plantas são seres vivos, necessitam de água, luz para sobreviver. E hoje nós vamos conhecer também as partes de uma planta. Nós sabemos que as plantas possuem raízes, caule, tronco, folhas, flores e frutos. E cada uma dessas partes tem a sua função. Eu escolhi um vídeo para conhecermos melhor as plantas, as suas partes e cada parte a sua função. Conhecendo as partes das plantas e suas funções. Você provavelmente já andou por um local cheio de árvores e contemplou a sombra que elas nos proporcionam. Mas você já parou para pensar quais estruturas auxiliam estas árvores a ficar fixas no solo? E o que será que lhes dá sustentação? As partes das plantas são as folhas, os frutos, as flores, o caule, as raízes e as sementes. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Por exemplo, os musgos e as samambaias não têm flores, nem frutos. Já as folhas dos cactos se modificaram durante o seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Apesar dessas diferenças entre os integrantes do reino vegetal, é importante conhecer cada parte da planta e suas funções. Raízes prendem a planta ao solo e são responsáveis pela retirada de água e sais minerais. Caules. Os caules sustentam a planta e fazem o transporte de substâncias através da planta. A água e os sais minerais são levados através de vasos existentes dentro do caule, das raízes até as folhas, e os açúcares produzidos na fotossíntese são transportados das folhas até as raízes. Folhas são responsáveis pela respiração, transpiração e alimentação das plantas, que ocorrem pela fotossíntese. Flores, em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Frutos protegem as sementes que dão origem a outra planta. Sementes responsáveis pelo nascimento de uma nova planta. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Atividade número 1, página 64. As plantas são constituídas de várias partes. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicado na figura abaixo. Número 2, coloque V se a resposta for verdadeira e F se for falsa. Os vegetais também respiram. Falsa ou verdadeira? As plantas não possuem raiz, por isso elas sempre morrem. Falsa ou verdadeira? As plantas não possuem vários tamanhos, elas são sempre iguais.
Falsa ou verdadeira? As plantas são seres vivos e dependem do solo, da água, do ar e da luz para existir. Falsa ou verdadeira? Para crescer, as plantas precisam ser cuidadas. Falsa ou verdadeira? Atividade número 3. Os seres vivos alimentam-se das várias partes das plantas. Observe os vegetais abaixo e escreva a que grupo eles pertencem: raiz, caule, folha, flor, frutos e sementes. Coloque cada um na sua devida coluna. Atividade número 4. Ligue as partes das plantas às suas respectivas funções: a folha, o caule, a flor e a raiz. Produção de alimento e respiração é uma função da folha, do caule, da flor ou da raiz. O transporte das substâncias entre as raízes e as folhas é uma função da folha, do caule, da flor ou da raiz. E a absorção de água e nutrientes? Absorção da água e dos nutrientes. E a reprodução? Ligue cada à sua função.